Marcos, capítulo 28, capítulo 12, desculpe, a partir do versículo 28. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: Um dos mestres da lei aproximou-se e ouviu discutindo com os discípulos. Notando Jesus que lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? E Jesus respondeu: O mais importante é este: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças. O segundo é esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: Você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz, ela dura para sempre, Senhor. Te louvamos porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E te pedimos nessa hora para que o Senhor ministre ao nosso coração. Pedimos para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor renove a nossa mente pela ministração da tua palavra. Nós rendemos a ti o nosso coração e os nossos pensamentos e te entregamos, Senhor, esse culto. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar? Esse texto, ele é um texto que remonta à última ida de Jesus para Jerusalém antes da sua morte e ressurreição. E durante o ministério de Jesus, ele andou por toda parte fazendo bem. Ele curava enfermos, ele ressuscitava mortos, ele multiplicou pães e peixes, né? Foram muitos milagres. Acontece que Jesus não correspondia à ideia de Messias que os judeus tinham. Porque os judeus esperavam um Messias que os libertaria da opressão de Roma. E o que eles receberam foi um Messias nascido numa manjedoura, humilde, e que pregava o quê? Arrependimento e perdão dos pecados. E isso gerou na época um certo burburinho entre os mestres da lei. Aqueles que conheciam, que estudavam e que ensinavam a lei de Moisés. E aí, eles indignados, insatisfeitos, irritados com esse cara que era dito o Messias, mas um Messias muito diferente do que eles esperavam, eles ficaram bem incomodados. E aí a ideia era o seguinte: nós precisamos matar esse homem. Mas eles tinham um problema. Eles precisavam de um motivo para acusar Jesus. E aí o que acontece? Eles resolvem fazer umas perguntas maliciosas. E aí quando nós vemos o texto de Marcos, a primeira pergunta que eles fazem para Jesus é a respeito do imposto. Então eles perguntam para Jesus a respeito do imposto. E Jesus responde: a César o que é de César. Essa foi a primeira pergunta. Depois eles fazem uma outra pergunta a respeito da ressurreição. Porque naquele tempo havia um costume de que quando um homem se casava com uma mulher e ele morria antes de ter um filho com ela, era obrigação do outro irmão casar-se com a cunhada para lhe dar um herdeiro do irmão, na realidade. E aí eles perguntam para Jesus: Jesus, quando ocorrer a ressurreição dos mortos, com quem essa mulher vai ser casada? E aí Jesus responde que após a ressurreição ninguém vai se dar em casamento. Essa foi a segunda pergunta. E a terceira pergunta é a que nós lemos hoje. Acabamos de ler. Jesus, qual é o maior mandamento? Algumas Bíblias trazem o melhor, o primeiro, o mais importante mandamento.
E aí vocês viram a resposta de Jesus. E qual foi a resposta de Jesus? Amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Jesus, naquele momento, não estava trazendo uma resposta nova. Ele foi buscar aonde? Na própria lei. Porque esse texto que Jesus declara, ele, na verdade, é um capítulo de Deuteronômio, quando Moisés recebe as leis do Senhor. Então, o que acontece com Jesus ao responder essa pergunta é exatamente isso. Ele está resgatando a lei, ele está resgatando a essência da nossa fé, amar a Deus. E é sobre esse ato de amar a Deus que eu quero conversar com vocês nessa noite. Porque Jesus fugiu de todo o legalismo que os fariseus impunham, né? Para aquele povo, né, para os fariseus, para os mestres da lei, o mais importante era cumprir regras. E Jesus, ele traz uma resposta que sinaliza o seguinte: Deus está mais interessado em pessoas do que em rituais. E então ele começa a entender, aquele escriba, né? Ele começa a entender a respeito do reino de Deus. E aí vocês perceberam a resposta dele, né? Ele diz: disseste bem, amar a Deus e amar ao próximo é de fato o maior mandamento. E então Jesus responde: você não está longe do reino de Deus. Ou seja, naquele momento aquele escriba estava tendo o véu rasgado dos próprios olhos. Porque até aquele momento aquele escriba via em parte. Naquele momento ele recebe então a revelação daquilo que era mais importante. Então hoje eu quero que você entenda que Jesus utiliza essa expressão do amar a Deus de todo o coração para indicar a intensidade que nós podemos e que nós devemos amá-lo. A palavra do Senhor também nos diz que nós devemos buscá-lo de todo o coração. É o que a palavra nos diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então eu quero que você reflita comigo a respeito dessa expressão nessa noite. Porque esse é o único padrão aceitável de amor que Deus aceita. Amor total. Você certamente já ouviu que todo homem é feito de corpo, alma e espírito. Então, quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças, nós estamos amando a Deus como? Com a integralidade do nosso ser, do nosso existir. E então, eu quero que você entenda que quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando disso aqui, ó, mente. Todas as vezes que você lê na Bíblia coração, você pensa nisso aqui, ó, mente. Por quê? Porque o coração é o centro vital de toda pessoa. O seu coração está aí, você está sentado e ele está recebendo sangue, bombeando sangue para todo o seu corpo. E se ele parar, você vai morrer. Se o coração deixar de fazer a sua função, você vai morrer. Então, se nós desejamos amar a Deus de todo o nosso coração, nós amamos como? Com tudo que existe em nós. Então, se nós amamos de todo o coração, nós amamos com toda a nossa personalidade, com todo o nosso ser, com tudo que há em nós. Com toda a nossa alma, envolve o quê? Os nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos desejos. E é interessante você refletir comigo o seguinte: o texto de Deuteronômio não cita o termo entendimento. Esse é um termo incluído por Jesus. Mas a Bíblia, eu já te disse que quando fala de coração, ela está falando de mente. Então, quando Jesus traz de novo a ideia de entendimento, ele está reforçando que você precisa aprender a Deus, amar a Deus com a sua mente. E sabe por quê? Porque na sua mente estão as suas decisões. Na sua mente estão as coisas mais importantes, incluindo os seus sentimentos. Então, é muito interessante, por exemplo, quando nós conversamos com
médicos, cientistas, pesquisadores, muitos deles são de fato ateus. Eles não acreditam que pode existir um Deus que criou todas as coisas. Mas há também uma parcela deles que, ao olhar o funcionamento de um corpo humano, ao observar as reações químicas e físicas que acontecem na natureza, eles declaram em uma só voz: isso não pode ser outra coisa senão coisa de Deus. Ou seja, a natureza manifesta a glória de Deus. E quando nós aprendemos a contemplar isso com a nossa mente, com a nossa racionalidade, é porque é engraçado que quando nós estamos na igreja, quando a gente fala de fé, a tendência é a gente separar a fé da razão. Mas a nossa fé não é uma fé burra. A nossa fé passa por um crivo da racionalidade. Porque Deus nos liberta, e Ele liberta incluindo a nossa mente. É por isso que Paulo fala que a nossa mente precisa ser renovada pelo quê? Pela palavra do Senhor. Todos os dias. Então, deixe que a sua mente seja renovada pela palavra do Senhor. Deixe que o seu entendimento seja renovado. Os seus pensamentos, as suas escolhas, todas elas precisam convergir em um ponto: amar a Deus. Será que você tem amado a Deus com seus pensamentos? Porque é engraçado, né, quando nós pensamos, porque a Bíblia nos diz que os pensamentos de Deus a nosso respeito são maiores, muito mais elevados do que os céus e a terra. Mas e os seus pensamentos a respeito dele? Será que você tem amado a Deus com toda a sua razão, ao escolher, ao pensar, sabe? Será que você tem amado a Deus? Eu lembro que eu fiz um projeto de pesquisa na faculdade. E eu confesso que eu nunca tinha ligado uma coisa à outra. E aí eu escolhi o tema, né? A gente faz um projeto e submete a coordenação da parte de pesquisa da universidade e tal. E eu tinha escolhido o tema de refugiados. Eu analisei as decisões judiciais a respeito dos refugiados na época da pandemia. E aí eu precisei escrever algumas coisas e eu precisei traçar o histórico dos refugiados. E aí, para minha surpresa, qual é a primeira migração? Qual é? Alguém aqui chuta? O Êxodo. Os israelitas em busca da terra prometida. E aí eu falei: meu Deus, como eu nunca tinha ligado uma coisa à outra. E aí eu abri o meu capítulo, o capítulo de um artigo que eu escrevi, falando da história de Moisés, enquanto ele conduzia o povo à terra prometida. Nesse momento foi uma alegria para mim. Por quê? Porque eu estava combinando o meu saber humano, né, o meu entendimento humano, com a minha fé. E para mim foi muito especial escrever aquele capítulo. Porque eu entendi que Deus também era Senhor sobre o meu entendimento. Ele também era Senhor sobre a minha mente. Então, ame ao Senhor com todo o seu coração, com a integralidade do seu ser. Mas ame ao Senhor com a sua mente, com os seus pensamentos. Esse é o convite de Jesus. E nós também somos chamados a amar a Deus com toda a nossa força, né? E o que é a nossa força? É literalmente isso aqui, ó, nosso corpo. Então, como nós servimos a Deus com o nosso corpo? Cadê as meninas que trabalharam fazendo feijão tropeiro? Cadê? Era levinho, Elô? Quantos quilos? Lembra, por alto? Muitos, muitos. Em panelas enormes. E elas estavam ali, ó, mexendo, misturando, fritando. Aquilo ali é pesado, de deitar. De tão pesada que está a sua barriga. Por quê? Porque naquele momento a sua carne estava tendo prazer. Aquilo ali estava te satisfazendo. E a gente precisa aprender a identificar
esses pecados, esses momentos em que a gente derrapa. Porque a verdade é essa, enquanto a gente está pecando, é bom. O pecado traz prazer, mas o pecado também traz destruição. Ele traz morte. E aí, o que acontece? Os desejos e as obras da carne, elas corrompem o caráter de um cristão. Muitas pessoas dizem que são cristãos, mas vivem por aí uma vida completamente reprovada aos olhos de Deus. Por quê? Porque são dominadas pela carne. E a palavra de Deus diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso está lá em Romanos. Então, se você vive baseado nos seus desejos, nas suas vontades carnais, você não pode agradar a Deus. É interessante que o apóstolo Paulo nos adverte, em Gálatas 6:8, no seguinte: quem semeia para a carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Ou seja, o que você está semeando? Você está semeando só na sua carne? Ou você também tem semeado no seu espírito? Porque se você semear só na carne, o resultado é um só: destruição, morte, longe de Deus. Agora, se você semeia para o espírito, o resultado é vida eterna. O resultado é ruas de ouro. O resultado é coroa de glória. Então, meu irmão, nessa noite, repense se você não anda distraído demais com os prazeres carnais, com aquilo que os seus olhos brilham ao ver ou ao fazer. Por quê? Porque os prazeres carnais podem nos distanciar de Deus. Eles nos impedem de amar a Deus na intensidade que Ele nos chamou para amá-lo. Então, se você conseguir identificar na sua vida algum tipo de pecado que fica ali escondido, às vezes você acha que não tem problema nenhum, repense, vá ao Senhor, confesse a Ele, entregue a sua culpa a Ele e receba de volta o perdão do Senhor. Porque se você não se atentar para isso, os prazeres carnais vão te impedir de amar e de buscar ao Senhor. A segunda distração que eu quero destacar com vocês é o trabalho. E aí talvez você me diga assim: Esther, mas você está falando de trabalho, mas o trabalho é essencial. E de fato, o trabalho é essencial desde sempre. Deus trabalhou. E Deus tanto trabalhou que diz o quê? Que no 7º dia da criação do mundo, o que Ele fez? Ele descansou. E isso pressupõe que nos 6 dias antes Ele fez o quê? Ele trabalhou. Então nós também precisamos trabalhar. Trabalhar não é pecado não, meu irmão. O problema é quando nós estamos ocupados demais com o trabalho e nós esquecemos do tempo para o Senhor. O problema é quando nós somos sugados pelas exigências do dia a dia. Quando nós não conseguimos conciliar a nossa relação com Deus com as nossas atividades de trabalho. Esse é o problema. E então eu me lembro da história do povo de Israel no Egito. Quando Moisés se apresenta ao faraó e pede para que faraó liberte o povo, para que eles possam adorar e oferecer sacrifícios a Deus, qual é a resposta de faraó? Faraó diz assim para ele: não forneçam mais palhas ao povo para fazer tijolos como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar a palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que eles cumpram as suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Olha só a ideia do faraó. Eles são preguiçosos, eles querem sair para adorar a Deus, então faz o seguinte: aumenta a carga de trabalho deles, para que eles esqueçam essa ideia de adorar a Deus. Você entende isso? Ou seja,
eles estariam ocupados demais trabalhando para pensar em adoração. Quantas vezes a gente está ocupado demais, trabalhando, afogado na nossa rotina, e a gente nem lembra da adoração? A gente nem lembra do momento com Deus. A gente nem lembra da oração. Então, meu irmão, há pessoas que trabalham incessantemente, não só para colocar o pão na mesa, mas trabalham pelo reconhecimento, pelo status que às vezes eles alcançarão por meio desse trabalho. E nenhuma conquista material é pecado por si mesma. Ela só é pecado quando ela rouba o lugar de primazia de Deus na sua vida. Então trabalhe sim, e trabalhe muito, porque a bênção do Senhor está sobre você, está sobre a sua casa, sobre a sua família. Ele te dá força, Ele te capacita, Ele te dá estratégia, Ele te dá criatividade. Mas não esqueça do seu momento com Deus. Não permita que o seu trabalho, a rotina exaustiva, te deixe tão cansado ao ponto de você não ter tempo para adorar, para louvar, para orar. Não se distraia com o seu trabalho. Amém? Essa é a segunda distração. Mas tem um outro tipo de distração, que talvez para quem está na igreja, seja até mais fácil de identificar, que é a distração do ativismo ministerial. Quando nós trabalhamos para Deus, e isso é absolutamente normal e desejável, que nós ofereçamos os nossos dons e talentos a serviço do reino. Mas o problema existe quando nós começamos a servir de uma maneira desequilibrada. E então nós fazemos tanto, nós temos tantos compromissos, tantos ministérios, e nós perdemos o tempo de comunhão com o Senhor. Isso te lembra a história de alguém? Isso me lembra a história de duas irmãs. Alguém chuta o nome delas? Marta e Maria, muito bem. E qual é a história de Marta e Maria? Jesus já chegou na casa delas, e enquanto Marta estava lá, trabalhando, arrumando tudo, o que Maria estava fazendo? Ela estava aos pés de Jesus. E então Jesus vira para Marta e fala: Marta, presta atenção numa coisa, só uma coisa é importante. E Maria escolheu essa coisa importante. E essa coisa importante jamais será tirada. Olha só, meu irmão. Existe uma boa parte para você. E a boa parte não é o seu ministério. Não é aquilo que nós fazemos de visível. Não é quando a gente sobe no altar. Não é quando a gente dá uma aula. Não é quando alguém está no som. A boa parte é o seu tempo de comunhão com o Senhor. É só você e Ele. Essa é a boa parte. E te digo, nem o seu ministério pode te tirar esse prazer. Porque estar aos pés do Senhor não é uma obrigação, meu irmão. Estar aos pés do Senhor é um privilégio. Vocês pensam no privilégio que Maria estava tendo? Ela estava aos pés do Mestre. Enquanto ele ensinava, as palavras de vida que saíam da boca daquele homem estavam sendo proferidas sobre aquela mulher. Ela literalmente escolheu a melhor parte que tinha. E é claro que Marta tinha a melhor das intenções. Ela queria receber Jesus bem. Ela queria que ele estivesse à vontade na casa dela. E está tudo certo com isso. Não existe nada de errado em querer agradar, em fazer coisas para agradar alguém. O problema é quando você está fazendo coisas demais, excesso, que te roubam aquilo que é verdadeiramente importante, que é a presença de Jesus. Então, meu irmão, se você se envolve em algum ministério, lembre-se disso. Jesus aceita o seu trabalho, mas Ele quer você.
porque Ele está mais interessado em pessoas do que nas próprias obras delas. Porque Deus não depende de você para nada. Ele criou o mundo sozinho, gente. Nós somos cooperadores. A gente ajuda. Mas de verdade, Deus quer você. Ele quer o seu coração. Então, que nenhuma atividade ministerial te distraia daquilo que o Senhor quer para a sua vida. Que nenhuma ocupação na igreja seja maior do que aquele tempo que você tem para o Senhor. Reorganize prioridades. Repense aquilo que é indispensável, mas mantenha-se com o foco naquilo que importa. Porque o problema da distração é essa. Você perde o foco. E é interessante porque Paulo nos lembra disso. Esquecendo-me das coisas, eu prossigo para o alvo. Ou seja, o foco está definido. É só prosseguir. Continua caminhando. Mas não perca de vista aquilo que é importante. Ou melhor, aquilo que é essencial. Amém? A quarta distração que eu quero destacar com você, talvez você fique um pouco chateado comigo, mas eu preciso te lembrar, que é a família. E de fato, meu irmão, a família é ideia e criação de Deus. É um projeto de Deus para a humanidade. O Senhor abençoou, por meio de um homem, todas as famílias da terra. Então, a família é essencialmente algo que vem de Deus. Mas nem mesmo a família, os cuidados com a casa, com a família, podem nos distrair do Senhor. Porque Jesus, quando chama as pessoas ao arrependimento, Ele diz que aquele que ama ao pai ou à mãe, ou a um filho e uma filha, mais do que a ele, não é digno dele. É uma palavra forte. Você não é digno de Deus se você amar a qualquer coisa acima dele. Nem mesmo a sua família, que eu sei que é um amor extraordinário, mas nem mesmo esse amor extraordinário pode estar acima do amor que você tem pelo Senhor. Porque eu te lembro que o amor que o Senhor espera de nós é de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de todas as forças. Então, meu irmão, que nem mesmo os cuidados com a sua família te distraiam daquilo que é importante. E eu não posso fechar sem falar da mais queridinha desse século. Alguém chuta? Qual é a distração? Internet, rede social, não é verdade? Quando a gente fala em rede social, o objetivo da rede social é exatamente uma coisa, te distrair, não é verdade? Mas quando a gente pensa no modelo do mundo hoje, as redes sociais também são ferramentas para abençoar vidas. Por exemplo, a gente está aqui, a Igreja da Vinhosa está se reunindo aqui, mas por meio daquela câmera e da internet, muitas outras pessoas têm acesso ao que nós estamos vivendo aqui. E isso é um privilégio. A internet sendo usada como uma ferramenta para abençoar. Numa internet em que o mundo ocupa expressivamente os lugares de destaque, a igreja também precisa estar lá. Isso eu não tenho dúvidas. Mas o problema das redes sociais e da internet é porque, por exemplo, você entra no seu Instagram para passar 15 minutos. E aí, de repente, você está lá 1 hora. Você entra para conferir o clima. E aí, de repente, você está lendo uma notícia aleatória de como fazer uma coisa mirabolante em 15 minutos. E aí, o que acontece? Você perde tempo. Você gasta tempo demais usando a internet para muitas coisas que nem edificam a gente. Mas quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? Quanto tempo você gasta orando? Ou quantas vezes você usa a internet para ouvir uma pregação, para buscar uma explicação de uma passagem bíblica?
Quando é que você usa a internet para coisas que realmente importam? Ou será que você está usando a internet simplesmente para se distrair? Se distrair, inclusive, de Deus. Meu irmão, nós não somos chamados para isso. Eu acho que o grande problema da internet hoje é porque a gente se torna negligente. E por causa dessa negligência, por que eu estou falando de negligência? É porque muitas das vezes a gente, inclusive, faz umas besteiras na internet, né? A gente compartilha umas coisas que não tem nada, não tem compromisso nenhum com a verdade. O Fuxico Gospel está lá vendendo informação e fofoca das famílias pastorais alheias, entendeu? A todo custo. E detalhe, recentemente eu descobri que tem gente que até briga por causa dessas páginas de fofoca, defendendo a liberdade delas de expressarem e noticiarem notícias que a gente não tem nada a ver com isso. E aí a gente gasta tempo lá, assistindo tudo, vendo as picuinhas na igreja dos outros, como se a gente não tivesse mais coisa para fazer. Entende? Então, meu irmão, não permita que essa negligência de gastar tempo demais na internet, de se distrair demais, te faça perder a noção daquilo que é realmente importante. Te afastem da intensidade de busca e amor a Deus que a Bíblia te propõe. Então, não permita que essas distrações sejam justificativas para o seu esfriamento espiritual. Reveja, repense. Não permita que nada, absolutamente nada, te roube do foco. Nem os prazeres carnais, nem o trabalho, nem o ativismo ministerial, nem a família, nem as redes sociais. Nenhuma distração que te faça perder o foco, que é Cristo. Não permita, meu irmão. Mas talvez você esteja se perguntando, tá, Esther, talvez eu até tenha identificado alguma distração na minha vida. Mas o que é que eu posso fazer para vencer isso? E a Bíblia nos sugere algumas soluções. E a primeira solução que a Bíblia nos oferece para vencer as distrações é: encha-se da palavra de Deus. E é muito engraçado porque encher-se da palavra de Deus pode causar diferentes interpretações. Talvez se você parar na sua casa, ler um versículo, você diga, ok, eu cumpri a cota diária. Eu li um versículo da Bíblia e está tudo certo. Mas não é apenas isso. Você precisa criar intimidade com a palavra de Deus. Não é simplesmente ler um versículo. É você ler, é você entender e você colocar em prática. Sabe por quê? Porque muita gente, às vezes, tem a Bíblia como um amuleto. É a Bíblia aqui, ó, aberta no Salmo 91. A Adriana ministrou quinta-feira a respeito disso. Como se fosse um amuleto. Mas a gente se esquece de que a Bíblia é viva. E ela traz resposta para a minha e para a sua vida todos os dias. Meu irmão, não existe um problema na sua vida. Não existe uma dúvida que você tenha que não seja respondida nessa palavra. Porque a Bíblia, ela tem tudo. Ela é um manual completo. O problema é que hoje em dia nós não conhecemos a Bíblia. Nós não buscamos compreender. Às vezes a gente até sabe alguns versículos de cor e salteado. Se eu perguntar o Salmo 23 aqui, certamente a maioria vai saber me falar ele inteiro. Inteiro. Mas o problema é quando a palavra de Deus, as letras que estão ali, não criam morada no nosso coração. Quando elas não causam em nós transformação. Hoje de manhã, a gente estava na escola dominical conversando sobre o assunto da lição, que não é o assunto dessa pregação. Mas uma coisa a gente chegou a um acordo, que é melhor sentir alguma coisa, arrependimento ou culpa, do que não sentir nada.
Porque não sentir nada é horrível. Sentir nada significa que você está totalmente fora, né? Frio. Então não permita que a palavra de Deus entre no seu coração e você não sinta nada. Alguma coisa a palavra de Deus precisa provocar em você. Ou ela te consola, ou ela te exorta, ou ela te adverte, ou ela te renova. Alguma coisa a palavra de Deus precisa produzir na sua vida. Pessoas cheias da palavra de Deus, pessoas que se importam, que dedicam tempo à palavra de Deus, são transformadas diariamente. Simplesmente pelo compromisso de ler e de praticar a palavra do Senhor. Então, em Colossenses, Paulo nos ensina o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus não é para passar por você. Ela precisa encontrar um solo fértil para ela habitar, para ela fazer morada. Os ensinamentos que existem na Bíblia, eles precisam estar gravados no seu coração. No Velho Testamento você ouve muito isso. As ordens expressas de Deus. Repita aos filhos. Escreva, repita. Para quê? Para que sejam lembradas. Para que sejam lembradas as minhas ordens. Então, meu irmão, nessa noite, se comprometa com a leitura, com o estudo da palavra do Senhor. Se você quer vencer as distrações do mundo, você precisa ser um cristão cheio da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o mundo vai te questionar sobre muitas coisas. E a resposta que tem que sair da sua boca não é eu acho que, eu penso que, mas a resposta é o Senhor diz a respeito disso. Entende? Porque no mundo tão corrompido, o que importa não é a minha opinião, não é a sua opinião. O que importa é aquilo que Deus diz. E nós só saberemos aquilo que Deus diz se nós estivermos cheios da palavra dele. Amém? A segunda forma que nós temos de vencer as distrações é nos enchermos do Espírito. E isso é muito interessante, porque em Efésios 5, a palavra de Deus nos diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, que leva à destruição, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu quero que você entenda uma coisa nessa hora. Vocês perceberam que a ordem de encher-se do Espírito Santo vem logo depois da ordem de não se embriagar? Isso é proposital, gente. Sabe por quê? Porque o que é embriaguez? Existem alguns conceitos de embriaguez, né? Mas, em regra, a gente pode dizer que a embriaguez ela é uma intoxicação causada pelo álcool, que ela te tira o quê? Ela tira parcialmente ou totalmente a sua capacidade de discernimento. E aí o que acontece? Quando Paulo está advertindo aqui o povo de Deus a não se embriagar, ele está dizendo o seguinte: não se deixe controlar por qualquer coisa que não seja o Espírito. Porque na embriaguez, o homem tem as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas emoções controladas pelo quê? Pelo álcool. Ou seja, ele está agindo livremente por vontade ou por consciência? Não. Ele não está agindo livremente por vontade ou por consciência. Os sentidos dele estão o quê? Alterados. Então, quando vem a ordem de não se embriagar, mas de se encher do Espírito Santo, Paulo está dizendo o seguinte: não se deixe dominar por nada que venha de fora, por nenhum fator externo, mas esteja cheio do Espírito Santo. Ou seja, um cristão precisa ter a sua mente, as suas emoções, os seus comportamentos influenciados por quem? Pelo Espírito Santo. Não é por nenhum fator externo. Não é a família, não é a igreja, não é o trabalho.
O seu comportamento, as suas escolhas, as suas decisões não podem ser influenciados por fatores externos. O seu comportamento, a sua vida, as suas escolhas, as suas decisões precisam ser guiadas pelo Espírito Santo. E estar cheio do Espírito Santo é interessante, porque além de abandonar as obras da carne, né, uma pessoa cheia do Espírito Santo é cheia dos frutos do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Alegria, paz, mansidão, domínio próprio. É só coisa boa, meu irmão. Então não existe nada que te impeça, não existe prejuízo nenhum em você buscar ser cheio do Espírito Santo. A recompensa é maravilhosa. A sua vida vai transbordar de frutos bons. Porque os frutos do Espírito são vida eterna, mas o fruto do pecado, a obra da carne, o resultado é a morte. Então, meu irmão, seja cheio do Espírito Santo. Gaste tempo aos pés do Senhor. Peça a Ele que molde o seu coração, modifique a sua vida, para que Ele guie as suas decisões, para que Ele oriente os seus pensamentos, para que você viva conscientemente a plenitude de vida que Ele conquistou por você na cruz. E a terceira forma de vencer distrações que eu quero destacar com você nessa noite, para a gente terminar, é: mantenha tempo de qualidade com Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque existem momentos de adoração pública. É o que nós fizemos aqui hoje. É maravilhoso. Mãos levantadas, a igreja reunida e declarando publicamente e unicamente que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário, isso traz renovo para o nosso coração. Mas há momentos em que é só você e Deus. O momento a sós, o lugar secreto de Mateus 6,6. O que a Bíblia nos ensina? Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai que te vê em secreto. Esse é um momento indispensável na vida de qualquer cristão. O lugar secreto. O lugar em que ninguém te vê. O lugar onde não tem altar, não tem igreja, não tem foto, não tem luzes. O lugar de intimidade. O lugar de relacionamento. Esse lugar é essencial na vida de qualquer tipo de cristão. O próprio Jesus precisou de muitos momentos a sós com o Pai. Quantas vezes você vê Jesus no Novo Testamento despedindo a multidão e buscando lugares para ele estar sozinho com Deus? Então não dependa simplesmente de momentos congregacionais para adorar a Deus. A sua adoração, o seu relacionamento com Deus não é pautado na quantidade de vezes que você vem na igreja, de cultos que você frequenta, de células que você vai. O seu relacionamento com Deus é baseado nas vezes que você fecha a porta do seu quarto e vai diante do seu Pai que te vê em secreto. Então, meu irmão, mantenha tempo de qualidade com Deus. Porque por mais extravagante que seja a nossa adoração em comunidade, a força da nossa intimidade está no momento a sós com o Senhor. Então, Davi nos ensina em Salmos que o Senhor confia os seus segredos àqueles que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. E nós só podemos conhecer isso se nós gastarmos tempo com Deus. Se nós aprendermos a priorizar o Senhor. Dar o lugar de destaque dele na nossa vida. Sabe por quê? Porque amar ao Senhor, da maneira que ele nos chama, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e de todas as nossas forças, ocupa tudo na nossa vida. Amar ao Senhor nessa intensidade e nessa proporção vai te custar tudo. E eu seria mentirosa se eu te dissesse algo diferente nessa noite. Meu irmão, vai te custar tudo. Tudo. Vai custar todo o seu coração, toda a sua alma,
toda a sua força, todo o seu entendimento. Mas a recompensa é algo maravilhoso. As promessas que o Senhor tem para a sua vida, o galardão que Ele reserva para você é algo extraordinário. E você vai alcançar, se você estiver disposto a amar ao Senhor dessa forma. Você só não pode andar por aí distraído. Portanto, meu irmão, não se distraia de amar ao Senhor na proporção que Ele merece. Se você deseja amar e buscar ao Senhor com tudo que há em você, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento, abandone toda distração. Abandone toda distração. Corra para os pés do Senhor. Para o momento a sós com Ele. Para o seu lugar secreto. E desfrute da comunhão com Ele. Desfrute da presença dEle. Porque se você buscar de todo o coração, se você amar de todo o coração, a resposta é que Ele virá. É isso que a Bíblia nos diz. Vocês me buscarão e me encontrarão. Então nós encontraremos ao Senhor, se nós formos capazes de amá-lo e de buscá-lo de todo o nosso coração. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar. Talvez você tenha identificado na sua vida algum tipo de distração. Talvez você precise repensar algumas prioridades. Talvez você precise realinhar desejos, sentimentos. Mas essa é a hora. E eu te convido, eu te provoco nessa noite a buscar ao Senhor de todo o seu coração. Porque a palavra de Deus nos diz que se nós fizermos isso, nós o encontraremos. Então não feche os seus lábios nessa noite. Procure o Senhor de todo o seu coração. Fale para Ele, deixe que o Senhor traga a sua memória nessa noite. Se existe algo que te distrai, se existe algo que rouba o lugar, que rouba de você o foco do Senhor, deixa Ele falar com você. No meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de